Olá a todos. Hoje nós vamos tratar então da deusa Hathor, né? Nesse evento aí das deusas, né? Mais um evento do nosso amigo Cláudio Ramos. Então vamos tratar então dessa deusa e vamos começando pelo nome, ok? Hathor é um nome, na verdade, uma derivação do nome original e na verdade um nome que vem de uma linha grega, né? Então, que é mais comum. O nome correto seria Het Heru, ou seja, Het, casa, né? Heru, Horus, Horus, o dia, que pode também ser Horus, o antigo. Né? Alguns dos seus consortes, né? Porque Ator parece que teve vários consortes, o próprio Horus e o próprio Ra. No templo de Ramsés II, lá em Abu Simbel, né? Na verdade, no período de Ramsés II, ele construiu um templo dedicado ao deus Ra-Harakti, né? E um outro templo ao lado dedicado a Ator. Né? Esse deus, o primeiro templo tinha uma relação com ele mesmo e o segundo, da Ator, tinha uma relação com sua esposa, a rainha Nefertari. Então, mostrando que pelo menos por volta de 1270 a.C., havia essa noção de um Ra ser consorte da deusa Ator. Okay? A Ator é uma divindade solar. Ela representa aí uma vaca, ela tem esse atributo de uma vaca, né? Uma vaca celestial. Ela é representada como uma mulher, né? Muito parecida com a Isis, né? Tendo na sua cabeça um tocado de solar, como se fosse um disco solar, e os chifres. Né? Essa seria aí o elemento comum. Entretanto, às vezes a imagem de Ato e Isis se confundem. Na verdade, essas duas deusas, né, elas vão ter essa conexão. Ora estão conectadas, ora não. Okay? Mas elas têm algumas diferenças. Por exemplo, Isis, a questão do amor, que é muito comum, muitos já conhecem sobre Ator, a questão do amor em Isis é mais o amor da família, amor ao marido, amor, né, aos filhos. Enquanto que em Ator não. Em Ator esse amor é um amor mais é um amor carnal, amor dos namorados, né, da volúpia, e que na verdade realmente vai produzir frutos aí, um filho. Tá? Mas é uma outra característica, só para dar uma noção a vocês de algumas diferenças, apesar de elas aparecerem muito, assim, serem muito parecidas nas representações. Tá? Bom, quais são os atributos dessa deusa? Né? O que ela, na verdade, vamos dizer assim, quais são os elementos relacionados a ela? Né? Então podemos, ou as energias, né? Vamos dizer assim, a parte, se a gente trabalhar no campo mais espiritual, quais são as energias, as vibrações, né? Que estão associadas a deusa Ator. Então nós temos essas vibrações, essas energias, esses atributos que são, né, a alegria, a felicidade, a prosperidade, né, sobretudo o amor, a potência sexual. Esses são os elementos mais fortes da deusa Ator. Ela é protetora ou patrona, né, apesar que basta também, mas ela tem esse lado de ser a patrona dos dançarinos, da música e, sobretudo, a patrona dos ébrios, dos bêbados, aqueles que, né, saem um pouco da linha e bebem um pouco demais e têm problemas por conta disso. Ela então está presente para salvar esses bêbados dos seus problemas. Entretanto, esta consideração é importante porque existe uma outra percepção disso. É a percepção de que a Ator ela tem um elemento da regeneração, da transmutação. De que forma? Na verdade, quando esses bêbados, vamos dizer assim, estão tomando uma bebida que é alucinógena, que leva a um estado alterado de consciência, né? Eles não são aqueles bêbados comuns. Eles são essas pessoas que estão nesses estados. E esses estágios de alterado de consciência, a Ator pode ser aí aquela que inicia, que leva, né, que protege, leva a esses estados alterados de consciência. Então, isso é uma inferência que a gente faz, por exemplo, não está muito claro nos textos, mas é uma possibilidade de percepção, além das percepções comuns que nós já temos. Uma outra possibilidade, que é encontrada nos textos egípcios,
é aquela que na verdade protege, ela na forma de uma árvore, uma figueira chamada sicômoro, né? Ela como uma árvore espera que as almas, né, dos falecidos, cansados, pousem lá, eles são regenerados, de forma que eles podem então continuar sua jornada no mundo inferior. Então esse é um aspecto que a gente encontra na obra, né, vamos dizer assim, nos textos, nas imagens, nas iconografias da deusa Hathor. Ela também, como uma deusa solar celestial que representa o céu, né, e uma espécie de firmamento, né, ela é aquela que, por exemplo, amamenta o faraó com seu néctar, com seu leite sagrado. Mas só o faraó poderia ter acesso a isso? Não. As pessoas comuns também. Mas a gente encontra isso, sobretudo nos templos, nas tumbas de faraós. Então ela também dá, né, ao devoto um líquido, um leite, um néctar que tem princípio regenerador, né, transmutador. Então esses são alguns aspectos que a deusa Hathor possui, né, que levou a ela a ter grande importância no Egito. Os Ptolomeus, quando chegam no Egito por volta de 300 a.C., quer dizer, na verdade, general de Alexandre, que na verdade inicia uma dinastia ptolomaica, né? Eles adotam a cultura egípcia. Aqui ele diz que eles helenizam o Egito, é meio confuso isso, mas é fácil de perceber que eles adotam a cultura egípcia, se egipcianizam, né? Eles, por exemplo, vão ter um cuidado com essa deusa e vão construir um templo, não, na região de Dendera, o templo chamado de Hathor, né, de Dendera. E esse templo tem características astronômicas, astrológicas, é um grande laboratório científico. Então aí é uma Hathor, na verdade, é uma outra característica de Hathor, porque como ela tem uma representação do céu, apesar da deusa Nut também ter essa representação, ela sendo uma vaca celestial, vamos dizer assim, que amamenta, né? E ela tem essa representação do céu, os planetas, as constelações estão ali. Né? Então esse templo em Dendera tem essa característica de ser um laboratório de astronomia e astrologia, tá? Que é uma astrologia diferente do que a gente conhece hoje. A forma de análise é outra. Então veja a importância que essa deusa tem, além do que nós já conhecemos sobre ela, né? Ao mesmo tempo, os Ptolomeus vão construir um outro templo lá no sul do Egito, o templo de Ísis, né, na ilha de Philae, mas nessa ilha, né, também existem elementos, né, de conexão com a deusa Hathor. Então, veja que é uma deusa que ela, no momento em que nós vivemos uma série de problemas mundiais, né, sociais, essa deusa ela é a própria representação daquilo que o ser humano deseja, que é a alegria, é a felicidade, é a prosperidade na sua vida, a prosperidade, né, em tudo, no trabalho, na saúde, a questão do amor, o amor verdadeiro. A Hathor não representa somente o prazer no sentido, né, de ter só prazer sexual, não, mas a questão de você ter um amor verdadeiro e ter o prazer com esse amor verdadeiro e ter a potência sexual com esse amor verdadeiro. Essas são as características dessa deusa. Então, no momento em que vivemos uma série, né, de dilemas, né, a deusa Hathor é uma deusa importante nesse aspecto, né, e por isso que ela foi trazida para esse encontro. Ok? É fácil encontrar material sobre a deusa Hathor, né, diversificado nos sites. O problema é que muitos desses sites, às vezes, não contêm uma informação qualificada, baseada no mundo egípcio antigo, mas baseada em canalizações, ou baseada em outros aspectos que fogem um pouco o que a gente conhece. Ok? Mas toda essa informação é importante que o pesquisador, o devoto, tenha acesso e faça, então, seu juízo de valor. Tá? Existem várias informações acadêmicas que podem, por exemplo, o site academia.edu é um repositório que pode ajudar nesse aspecto. Tá? Mas pensando do ponto de vista mais energético, espiritualista e tal,
nesse aspecto, o que podemos, né, fazer. Quer dizer, que tipo de invocação pode ser feita, ou que tipo de prece, oração, ou mesmo invocação. Né? Não podemos esquecer que a Hathor aparece em bastantes práticas mágicas voltadas para a prosperidade e para o amor. Né? E sempre está associada à mirra. Tá? Então, se fizermos né, o que é possível, como é que os egípcios faziam isso, né, de uma forma mais simples, como é que invocavam esse poder dessa deusa? Né? Na verdade, colocavam mirra, uvas, tâmaras, o pão, né, o incenso de mirra, na verdade a mirra e o incenso de mirra, né, água ou vinho, né, e faziam invocações. Eu trago então uma invocação próxima, né, atualizada, mais próxima para essa situação de invocar as benesses da deusa Hathor. Então, a invocação é da seguinte forma: Imhotep Het Hiru, salve Het Hiru. Tu que és a senhora da alegria, da felicidade, da vida, do amor, da prosperidade, da potência sexual, tu que regenera os seres, tu que transmuta os seres, tu que afasta todo o caos. Concede-me a prosperidade, a vida, concede-me a prosperidade na saúde e no amor. Salve Het Hiru, conceda-me um grande amor. Salve Het Hiru, conceda-me a cura. Salve Het Hiru, conceda-me a prosperidade. Diante de ti estão as oferendas do meu coração. Ankh Udja Seneb. Vida, prosperidade, saúde. Que assim seja, que assim se faça, pelo meu desejo e pela tua vontade. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.